Boas, malta, Daniel do canal Kick Combate. Hoje com o brabo aqui, Atílio Coelho, mais conhecido aí como Gladiador. Atílio, vou fazer uma breve apresentação aqui pelo que eu pesquisei de ti. Se estiver errado, vai ficar à vontade depois para me corrigir, né? Treinador, 2 vezes campeão mundial, campeão europeu, campeão ibérico e campeão nacional. E também escritor. Queria também falar um pouquinho disso daí. Mas pronto, seja bem-vindo aí. Desde já, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, eu. Pela disponibilidade e pela rapidez com que fizemos isto. Eu gosto quando as coisas são assim simples e fáceis. Sim, boa. Fala um pouquinho para nós aí, que bicho foi esse que te mordeu, chamado desporto de combate? Quando isso tudo começou? Olha, primeiro quero dar os parabéns pelo canal e pelo trabalho que tens feito. Depois, eu além de já ter visto algumas entrevistas em que estavas tu presente com a pessoa e fazias assim algumas pequeninas entrevistas flash, rápidas, o que me chamou verdadeiramente a atenção foi a entrevista com o Marco, que eu sigo muito o trabalho dele e falo muito com ele, admiro muito o trabalho que ele tem feito. E como ele diz, e eu também sigo esse princípio, o lutador é quem luta, e então eu gosto muito do princípio do Marco e do que ele faz, e então assisti com atenção à vossa live toda, e fiquei fã. E como tal, a coisa surgiu e eu fiquei bastante feliz de poder fazer também. Eu que fico feliz de saber que está chegando. Sou novo cá em Portugal, tenho 6 anos, então eu não conheço tudo e todos. E a gente acaba ficando nessa bolha aqui em Lisboa, né? E pronto. E pô, quando eu tive acesso à tua história, eu falei, pá, tem que trazer o Atílio aqui, pelo amor de Deus. Tem uma história imensa aí dentro do desporto, tem muito a contribuir. Então o agradecimento é meu. Mas pronto, mas e aí? Quando e que momento começou essa vida louca? Assim, e aí eu já sou o coroa aqui dentro das modalidades. Eu já não sou como falamos no Marco, fazendo a comparação, eu sou a geração antes, mais ou menos antes do Marco. Uma história como tantas outras, aqui do norte do país, mais propriamente aqui do distrito do Porto e de Matosinhos, no bairro social complicado, ali à altura, anos 80, anos 90, em que se vivia muitas necessidades no país, ainda não tínhamos entrado sequer para a União Europeia, portanto havia muita necessidade e muita miséria escondida. Eu fazia parte de uma dessas famílias carenciadas, fui criado na rua praticamente. É muito engraçado perceber que hoje em dia nós, especialmente os brasileiros como tu que vêm para cá, não têm muita noção que nós também tínhamos favelas e bairros de lata, e a comunidade, como vocês chamam lá, nós também a tínhamos cá, tínhamos muito barraco em todo lado. Eu fui criado assim, no meio da barraca, e isso deu-me desde muito cedo um senso de responsabilidade, tentar encontrar algo para orientar a minha vida, porque estava rodeado de influências menos boas. Muito cedo comecei a ficar muito sozinho, a depender muito de mim, e Deus pôs a luta na minha vida, e a partir do momento, com 15 anos, que eu experimentei a primeira vez, a minha vida começou a mudar por exemplos positivos, melhores, e por trabalho, e por dediquei-me a alguma coisa, encontrei algo que valia a pena dedicar-me, quando a minha volta estava basicamente rodeado de toxicodependência e criminalidade, etc. Portanto, é uma história como muitas que nós ouvimos, que o desporto salva, que o desporto resgata, que o desporto dá princípios. Comecei como um amador, perfeitamente, um miúdo, base zero, sem saber nada, cheio de revoltas e sentimentos de conflituosos internos, e fui-me dedicando ao treino, até que cheguei a uma altura que aquilo começou a ficar uma obsessão. Comecei a praticamente a viver dentro da academia, e uma coisa levou à outra, seleção nacional, bolsa de estudo, faculdade, formação, viagens, e a partir do momento que tu começas a viajar e a conhecer outras culturas, outros países, a tua mente expande, começas a perceber que não é só aquelas paredes do bairro, não é só aquelas pessoas, começas a crescer, a expandir, fui-me formando em várias áreas também a nível de estudos, fui mantendo de uma forma ou de outra a minha carreira. Eu sempre fui um atleta que variei bastante as modalidades, nunca me foquei só numa modalidade. Quando me perguntam, eu gosto de luta, eu gosto de porrada, é uma coisa que eu gosto. Não me peçam para ir fazer crossfit nem pádel, que eu estou fora disso. Eu gosto de porrada.
comecei com... Antigamente em Portugal só havia o full contact, pronto, o full contact era jogado com regras de kickbox, mas chamava-se full contact. E eu ainda faço parte dessa situação, numa altura assim ainda muito embrionária, que não havia condições, muitos torneios eram feitos com fita cola no chão e num pavilhão de taco, sem condições, mas as coisas rolavam. Éramos poucos, havia poucas pessoas dentro do meio, mas também havia uma qualidade técnica muito alta. É preciso relembrar e sublinhar que isto é tudo antes das redes sociais e dos telemóveis e tudo. Malemar tinha uma filmadora ali, VHS, né? Eu brinco muito com a situação antigamente. Quem tivesse uma câmara era uma pessoa rica, abastada. Uma câmara custava 100 contos. Quando um ordenado mínimo em Portugal eram 30 contos. Uma câmara custava 5 contos. Portanto, alguém que tivesse uma câmara, alguém que tivesse realmente muito dinheiro, porque era difícil gravar uma prova, ou ter alguém para disponibilizar para gravar uma prova. E, portanto, dezenas e dezenas de combates e torneios que nós fizemos parte, e às vezes durante um torneio tu fazes mais que uma luta, 2 ou 3, que nunca foram registados em vídeo, nem qualquer tipo de prova, mas na altura aquilo era um bocado indiferente para nós. Eu pessoalmente queria era atirar-me de cabeça e experienciar o mais possível e combater ali um bocado os meus demónios com os desportos de combate. Portanto, uma coisa foi-me levando à outra, fui experimentando sempre pelo caminho, fui evoluindo, passei para o kickboxing, depois do kickboxing para o K1. Entretanto, fui sempre fazendo o pugilismo, que o pugilismo aqui no Norte e no Porto é uma tradição. O pugilismo é muito forte aqui no Norte. Fui fazendo sempre pugilismo, fui tendo referências positivas nessas áreas também. Depois ali, anos 2000, quando começa a entrar o jiu-jitsu em Portugal, pela imigração brasileira, começam a vir os primeiros faixas negras, fiz parte da primeira equipa de jiu-jitsu que havia aqui no Norte, fui tendo contacto com o jiu-jitsu, fui treinando jiu-jitsu também, fiz o primeiro campeonato e o segundo campeonato nacional de jiu-jitsu que existiram em Portugal, como faixa branca, fui treinando. Hoje em dia a minha prática diária é de jiu-jitsu, é muito mais virada para o jiu-jitsu e para o MMA do que só para o strike em si, por uma razão muito simples, porque eu fiz sempre strike e o strike e a carreira de alto rendimento no strike foi-me deixando algumas mazelas e algum cansaço também, alguma saturação, e então hoje em dia é mais prazeroso para mim, eu gosto mais de fazer jiu-jitsu, o jiu-jitsu encanta-me mais, dá-me mais longevidade física também. Uma coisa foi levando à outra, eu fui sendo sempre treinador também, fui tendo empresário, fui tendo academias também ocupei alguns cargos de selecionador adjunto, etc. Fui em algumas federações e fui-me formando como árbitro também, pós-graduação, mestrado, depois pós-graduação também, e um dia, com a ajuda de um grande amigo meu, que é um dos responsáveis do meu último combate, da minha última título do mundo, o Rémulo Marques, um grande profissional do desporto e do jornalismo, propôs-me se eu não queria contar mais ao detalhe, mais ao pormenor, a minha história. E a minha história sai o primeiro livro, que é um livro, é uma bibliografia motivadora, portanto é um livro de motivação que se foca em contar o sonho de um miúdo de rua que tinha o sonho de ser campeão do mundo com 15 anos e que era uma loucura na altura, e como é que as coisas foram. Eu conto um bocadinho do meu passado e do que eu passei. Pronto, é o primeiro livro, eu até o tenho para aqui, posso mostrar a capa do primeiro livro. Qual que é o título? Atila Coelho, o Gladiador. Legal, boa. Pronto. Vou deixar aqui depois, fixado aqui para a malta também. Está disponível normalmente nas Bertrans e nas FNACs e na UC, etc. Anos passaram e eu fui ocupando outros cargos, fui estudando, fui me desenvolvendo no coaching de alto rendimento também, numa altura que ninguém falava disso. Aliás, hoje em dia, Portugal ainda é muito fechado para o coaching e para o trabalho mental do atleta. Eu considero que o Brasil, neste momento, é número 1 a nível de trabalho mental e cuidado da saúde mental dos atletas. Eu sigo muitos profissionais da saúde mental brasileiros, porque realmente vocês têm o dom da palavra e do aconselhamento, e os vossos atletas são muito abertos também, portanto, tudo que possa acrescentar as pessoas deixam entrar. Tudo que possa ser bom, as pessoas deixam. Pronto. E como isso, depois surgiu o segundo livro. O segundo livro já é um livro de coaching autêntico, base, um livro de coaching, que faz a comparação
das várias linhas, das linhas da antiguidade, com as linhas pós-modernas e modernas, de vários autores do passado, e a comparação desses autores todos, que basicamente dizem quase sempre os mesmos princípios, e o que eu faço é resumir. Aquilo é um resumo de várias obras clássicas, num coaching moderno, rápido, e um livro fácil de ler. É O Acordo ao Guerreiro Cá em Ti, que é um livro facílimo de ler também, e é um livro todo feito por mim, desde as ilustrações aos desenhos, aos esquemas que tem dentro. É um livro de coaching normal, muito rápido para um iniciante ler, que era o meu objetivo, era qualquer pessoa poder pegar no livro, mesmo não sendo das modalidades, mas entender quais são os princípios do sucesso. Pronto, basicamente é isso. Legal, Atili. E esse segundo livro também está disponível Também está disponível nas plataformas? mesmas plataformas, exatamente. Também Vou deixar depois aqui fixado para a malta. E aproveitando esse gancho, falando da questão mental, acho que o maior desafio do atleta não é só o corpo, é a cabeça, né? É a mentalidade. Ele tem que lidar com todas as adversidades, as dificuldades de estar no ringue, de participar de uma competição. E queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, né? Essa questão mental. O quanto um atleta tem que ter de psicológico para se manter ali ativo e estar se disputando? Eu posso falar tranquilamente sobre o assunto e vou-te explicar porquê. Porque eu trabalho com a área, eu tenho atletas que faço coaching de alto rendimento. Não tenho um agora, neste momento, em Portugal, que estamos a começar a iniciar o trabalho, e já tinha dois, agora só tenho um que faço questão de mencionar, que é o Diogo, que trabalha na Suíça. Por acaso está cá agora em Lisboa, exatamente, está em Lisboa, a passar uns dias, mas temos feito um caminho juntos enorme desse desenvolvimento e dessa proteção, não só psicológica, mas emocional também. O que se passa é o seguinte: numa fase inicial da minha carreira, eu achava que a maioria da luta era física. Era o que eu achava, era o que eu absorvia das pessoas à minha volta. Achava que era físico, achava que o que tivesse fisicamente mais capaz era o que ganhava. Hoje em dia é o contrário. Eu acho que o que estiver mais preparado emocionalmente e o que tiver a cabeça no sítio mais alinhado é o que ganha. Portanto, eu acredito que quando se atinge determinado patamar, fisicamente são todos competentes, mas o que tiver melhor a nível mental é o que atinge o patamar mais alto. E para atingir esse patamar de rendimento, de alto rendimento e de performance optimizada, é preciso ter uma série de fatores positivos na vida. Um deles é estabilidade mental, estabilidade familiar, estabilidade financeira, controle das emoções. Portanto, há uma série de detalhes que influenciam a tua performance. E isso pode ser trabalhado, compreendido. Eu sou de uma geração, acho que tu também eras de uma geração em que era quase tabu para um homem e para um lutador falar sobre sentimentos. Admitir antes de um combate que estou com medo ou que estou ansioso era tabu, ninguém falava isso. Tu sentias o medo, tu cheiravas a ansiedade dentro do balneário, mas ninguém falava sobre o assunto. Então o que acontecia é que nós empurrávamos, rejeitávamos o sentimento e não o abordávamos, não falávamos deles. E à medida que a gente rejeitava o sentimento, ele ia crescendo, ia tendo quase uma vida própria e aumentando, e às vezes uma coisinha que não é nada especial torna-se um monstro dentro da nossa cabeça. E é isso que vai criar um sabotador e que nos vai dar a derrota, porque houve ali uma energia que não foi bem entendida, bem compreendida. Hoje em dia, a neurociência, a psicologia desportiva, já entende que a verbalização e o entendimento dos nossos próprios sentimentos é o caminho e não a rejeição dos sentimentos. E dentro do combate não há desporto nenhum como a luta. A luta desenvolve em ti uma emoção primitiva de sobrevivência única, que te faz entrar em conflito contigo próprio, em conflito com o teu adversário, a pressão social, a pressão das pessoas à volta, os próprios sacrifícios que te levam até ao momento da luta, o momento social que tu estás, o momento familiar que tu estás, sentimentalmente como é que estás. Há uma série de situações que podem e devem ser trabalhadas. Como eu disse em off contigo, em Portugal ainda o pessoal ainda rejeita um bocado esse tipo de trabalho, acha que é um bocado mentirinha ou novela. A verdade é que quando eu comecei a fazer, eu também comecei por ser uma pessoa que precisava de determinado entendimento, e depois é que comecei a estudar e a perceber que havia aqui um caminho alternativo, não só ao físico, mas à optimização mental da coisa.
E os primeiros exemplos que encontrei foram os brasileiros, por acaso. Muito da zona do Rio de Janeiro também, porque no Rio eles sempre foram pioneiros em tudo que tem a ver com desporto, muito na zona do Rio. Comecei a perceber, agora na parte do MMA, a maioria dos grandes campeões de MMA tinham acompanhante, esse tipo de acompanhamento, esse tipo de coaching mental, tinham um coaching mental. Depois comecei a estudar também. O próprio Ronaldo também afirmou que tinha psicólogos e coachings a trabalhar com ele especificamente. E eu comecei, caminha por aqui, se isto aqui é uma ferramenta nova, eu tenho que aprender esta ferramenta. E pronto, comecei a trabalhar. De vez em quando ainda tenho algumas abordagens com alguns atletas que rejeitam completamente disso, dão-me respostas do género: eu não preciso nada disso porque eu sou muito forte emocionalmente. Eu não insisto, ok, tudo bem. Fortes emocionalmente somos todos, mas estamos todos sujeitos a determinadas conversas que nos podem fragilizar, determinadas situações que nos podem deixar estar mais em baixo. O trabalho que é feito em backstage, o trabalho que é feito é um trabalho de reforço, é criar uma armadura à tua volta para tu não deixares que determinadas situações te possam deixar mais frágil no momento que é preciso. Pronto, basicamente é isso. E, nomeadamente, algo que me está a dar muito prazer, por acaso, é esse meu amigo, que eu agora é meu amigo, passou de meu cliente a meu atleta a meu amigo, porque nós passamos tantas horas juntas a conversar e a dissecar os problemas pessoais que depois tu começas a criar uma amizade e a desejar verdadeiramente o sucesso da pessoa, e ele tem feito um caminho enorme e dá-me um prazer enorme. E acho que o patamar seguinte, mesmo do desporto de alto rendimento, é este. Não só o físico, não só o técnico, não só o drill, mas quem trabalhar mais esta área vai ser a pessoa, vai ser o atleta, vai conseguir fazer o degrau a seguir. E um resumo bem chulo de tudo que tu falou, como leigo, mas que a gente percebe, quando a pessoa não controla aqui e ela sobe ao ringue, isso aqui impacta aqui e impacta na respiração, no desempenho, e ela não percebe. Ela acha que aquela falta de fôlego e como que ela não teve fôlego foi por questões físicas, e não é por questões, às vezes, emocionais. O seu corpo está preparado, você não está conseguindo colocar na mesma frequência a cabeça com o corpo. É verdade, é verdade. O cérebro sobrevivente, o nosso cérebro reptiliano primitivo, dá o disparo do luta ou foge. Nós só temos este tipo de disparo, luta ou foge. Quando dá o disparo, luta ou foge, esse cérebro primitivo não percebe que aquilo é um desporto ou que aquilo é apenas um momento de competição e acha que tu estás numa situação de vida ou morte, estás numa savana africana a fugir de um leão, ou que estás aqui na Europa a fugir de um urso. Ou seja, acha que tu estás numa situação de perigo de vida ou morte realmente, dispara-te uma série de químicos no cérebro e impacta todas as funções do teu corpo, nomeadamente a respiratória, a oxigenativa, etc., porque o sangue que devia correr e fluir e transportar oxigênio para as extremidades e para o cérebro, etc., começa a fluir todo só para os órgãos principais, para proteger os órgãos principais como se estivesse sob um ataque verdadeiro. Pronto, isto é uma explicação assim muito rápida, mais ou menos científica, do que é que acontece. Há outras explicações científicas também que acontece, mas é isso que tu dizes. Quando aqui a centralina não funciona, o resto do carro vai abaixo. Exatamente. E assim, e naturalmente há pessoas que estão mais pela vida que tiveram, ou pelas experiências passadas que tiveram, ou por uma forma só natural que ninguém consegue explicar. Há pessoas que estão mais aptas e nasceram com uma aptidão para enfrentar determinados conflitos e outros não. Há pessoas que simplesmente nasceram para enfrentar situações de stress e de conflito. E há pessoas que não estão preparadas para isso e entram numa situação de pânico e bloqueiam completamente. Não sabem explicar porquê. Boa. E Atílio, aproveitando, tu que vem aí da velha guarda, que já tem mais tempo nessa vida, dá para viver do desporto de combate? Queria a sua reflexão em cima desse tema. Em Portugal ainda não. Infelizmente, em Portugal ainda não. Os que vivem do desporto de combate, eu não sei se em Portugal tem uma mão cheia de atletas que vivem do desporto de combate, não vivem propriamente da luta em si, vivem de alguns patrocinadores ou pessoas ou entidades ou empresas que os ajudam a sobreviver, não a ter uma vida alta, a sobreviver. Portanto, são muito poucos que fazem isso em Portugal ainda. É impossível viver de esportes de combate. Os que vivem dos esportes de combate fazem, portanto, são treinadores. São treinadores, em vez de serem atletas a tempo inteiro,
são treinadores a tempo inteiro e atletas a part-time. O que é que acontece? Acontece que tu não consegues optimizar completamente a tua parte de atleta, porque tu, quando és atleta, tens de estar 100% focado no que tu precisas e na tua vida de atleta. Não podes estar focado em ser treinador, em preencher as necessidades da tua turma, dos teus atletas, em estar a pensar o que é que vais dar na aula, o que é que deste na aula anterior, o planeamento semanal, o planeamento mensal, o calendário de competições. Tu, quando és atleta, tens que ser um bocadinho egoísta e focar-te em ti, pensar em ti, rodear-te de pessoas que trabalham para ti. Todos que eu conheço que acabam por viver de desportos de combate fazem as duas coisas. Ou têm uma academia, ou dão aulas, ou têm uma série de PTs e depois têm a vida de atleta profissional. Portanto, andam ali com um pé de cada lado, que acaba por nunca optimizar 100% nenhuma das áreas. Sim. Infelizmente, não é só uma realidade de Portugal. O Brasil é assim também. A gente percebe que 99,7% ainda tem que dar muita aula para conseguir viver do desporto. E isso impacta diretamente no seu rendimento como atleta profissional. Sem dúvida, sem dúvida. E estamos a falar aí de aulas das 7 da manhã até as 10 da noite, de segunda a sábado. Claro que se tu dás 4 aulas, houve uma altura que estava 4, 5 aulas por dia e depois chegava à noite e tinha que fazer o treino conjunto. E o treino conjunto como profissional. Eu, quando chegava às 7 da noite, estava esgotado. Às vezes não era da cabeça, não era físico, mas a cabeça estava esgotada, que eu já não tinha paciência para ouvir ninguém, porque tinha tido um dia alucinante desde manhã até à noite e depois estava cansado. Já não podia treinar nem ouvir ninguém. Portanto, é preciso ser muito forte emocionalmente para ser um atleta de alto rendimento em Portugal. E nós, mesmo assim, eu não me canso de dizer isto, nós somos, mesmo assim, as pessoas não têm noção, e eu acho que tu, quando chegaste, começaste a perceber que nós acabámos, mesmo assim, além de sermos um país tão pequeno, mesmo assim somos uma potência dentro dos desportos de combate. Nós, dentro do kickbox, estamos no top 5 mundiais sempre, já somos clássicos top 5 mundiais, dentro do kickbox e do Muay Thai somos fortíssimos, dentro do jiu-jitsu também já estamos nos tops, já estamos a colocar atletas em todo lado, muito também, claro, estamos a absorver e fomos o primeiro país, por causa da língua e a imigração brasileira, fomos os primeiros, nós e os Estados Unidos, fomos os primeiros que absorvemos a herança do jiu-jitsu cá e bem, e do MMA, e pronto, mas usámos isso muito bem e abraçámos isso muito bem. E dentro do jiu-jitsu também estamos nos tops mundial. Pugilisticamente tivemos aqui uma travessia no deserto de quase 20 anos, congelados, com problemas federativos, etc. Estamos agora outra vez, e graças a Deus, a recuperar um lugar mais internacional, mais de apoio aos atletas, etc. Estamos a começar, e dentro do pugilismo espero que a coisa continue. Dentro do MMA como profissional ainda estamos numa fase muito embrionária, existem poucas equipas, algumas muito boas realmente, mas estamos a começar agora um trabalho de MMA profissional, e eu acredito que é uma questão de tempo até colocarmos Portugal no mapa e nas grandes organizações de MMA também. Até porque somos um país historicamente de lutadores e de pessoas que vão atrás das coisas, e aquela alma lusitana que se fala nos livros da antiguidade, é verdade. Nós somos bastante guerreiros e perseverança. Também faz parte de quem faz este tipo de desporto. Quem faz este tipo de desporto atira-se de cabeça e tem uma fé inabalável. Exatamente, é muito diferente. E o desporto de combate, ele tem, eu abordo isso com todos os entrevistados. Existe um preconceito muito grande de quem não conhece, né? Acredita que é algo que seja muito violento, não quer que os filhos participem disso, acha que vai brigar a escola, e é um efeito totalmente contrário, né? Quem pratica se torna uma pessoa, pelo menos a maioria, lógico que há um ou outro que usa isso para o mal, mas é uma parcela ridiculamente pequena comparado ao bem que se faz, né? É verdade, é verdade. Isto, eu digo muitas vezes a determinados amigos meus que acabam por desabafar, a dizer que têm alguns problemas com os filhos na escola, ou com as crianças em casa, etc. Eu digo sempre a mesma coisa. Queres ter um miúdo equilibrado e um bom ser humano, numa fase inicial, coloca o miúdo no jiu-jitsu. É o que eu digo sempre. Porque acho que o jiu-jitsu, de todos os esportes de combate, para as crianças acho que é o indicado, porque o jiu-jitsu tem um permanente contacto. É um contacto permanente. Então ele desenvolve uma série de capacidades sociais, respeitar o próximo, controlar-se ele próprio, e funciona também como ser humano também. Ele, como ser humano, vai se desenvolver, vai ser melhor.
Se o miúdo é hiperativo, vai gastar energia ali, depois nas outras áreas vai estar mais tranquilo e não vai criar tantos problemas. Isto é uma matemática fácil. Pronto. Em relação que más pessoas, ou pessoas de mau caráter, ou pessoas mal formadas, existem em todas as áreas da sociedade, não é só nos esportes de combate. Em todas as áreas da sociedade existem pessoas mal formadas e nós também nos cruzamos com algumas de vez em quando. Infelizmente, essas que são poucas acabam por manchar o nome das modalidades. De uma forma geral, o meu conhecimento é, quando assim essas pessoas têm uma curta duração dentro da modalidade ou são uma referência negativa, ninguém as vai querer entrevistar ou ninguém vai querer falar com elas. Portanto, isso já é uma explicação que eu até já deixei de dar, até porque eu passei por isso de uma forma, eu sofri esse preconceito durante os anos da faculdade, durante os anos de trabalho, durante cargos de variação que eu tive, etc. Eu sofri sempre esse preconceito que o lutador é burro, o lutador é bronco, o lutador não sabe conversar. Eu sofri muito isso e, como tal, cheguei a dada altura da minha vida, com a idade, que deixei de argumentar. As pessoas pensam o que elas quiserem, não vou ser eu que vou mudar. A maioria das pessoas que pensam sobre isso nunca leram um livro na vida sequer. Portanto, eu até abro mão e deixo para lá. Uma coisa, eu garanto, um cinto negro, seja de que modalidade for, é uma pessoa altamente formada. Porque se não fosse uma pessoa altamente formada e não tivesse um coeficiente de inteligência acima da média, não tinha conseguido fazer um trajeto difícil até ter o cinto negro. Portanto, um lutador é alguém que está, uma pessoa que é 2.0 preparada para as adversidades da vida. Pronto. Isto é uma certeza que eu faço. Portanto, querem educar os vossos filhos, metam os vossos filhos em desportos de combate. Boa. Falou tudo. Agora vamos falar um pouquinho dessa história atrás de ti. Tem muita história, tem muito troféu, tem muito cinturão, tô vendo aí. É Queria verdade. que tu falasse assim o que te marcou mais aí de tudo isso. Eu sei que é difícil, né? É uma história longa aí, mas queria que você resumisse isso pra gente. Ok, eu vou responder às perguntas clássicas que o pessoal faz sempre, que é, qual foi aquele o mais emocionante para mim foi o último título do mundo, em 2017, porque foi o último, porque foi uma situação que eu já não estava à espera de fazer, porque eu estava com uma série de lesões gravíssimas nos ombros e nos cotovelos, etc. Eu estava com uma série de lesões gravíssimas, já não estava para ali virado fisicamente, e por intervenção de determinadas pessoas muito chegadas fizeram acontecer, nomeadamente o César Moreira, Darina Matosinhos e o Rémulo, e um ou outro empresário e patrocinadores que se juntaram para que eu pudesse fazer um título do mundo e poder sair da carreira profissional. É um conflito muito grande emocional, porque é uma alegria muito grande ter o sucesso, ainda por cima eu noqueei no segundo assalto, ganho, é uma alegria enorme conseguir noquear no segundo assalto um título do mundo, e ao mesmo tempo o amargo de abandonares algo que te fizeste a vida toda e que te deu uma identidade e que fez de ti o que tu és. Há ali um conflito de sentimentos que te faz chorar, que te faz com que as lágrimas te saltem pelos olhos, e tu não sabes muito bem, e eu andei ali se calhar 2 anos para me encontrar, e lá está, há aqui uma ponte direta desta situação para a saúde mental pós-carreira. Porque o atleta tem uma identificação como pessoa, como identidade, o que é que ele é como atleta, fez aquilo durante a vida toda. Eu comecei com 15 anos, faço isto, e depois chego ali, deixo de fazer aquilo, 20 e tal anos a fazer isto, deixo de fazer aquilo, e depois de deixar de fazer aquilo, e o que é que eu sou agora? E agora o que é que eu sou? Eu sou treinador, mas já não sou lutador, mas eu fui lutador a vida toda, e o que é que eu sou agora? Eu agora não me apetece fazer nada. E depois começa uma série de fantasmas a assolar-te mentalmente, ou seja, é um diálogo interno que tu tens, que não queres contar a ninguém, mas começas a... e se as pessoas não me reconhecem agora? E se as pessoas não gostam de mim da mesma maneira que gostavam de antes? E se as pessoas só gostavam de mim porque eu fazia aquilo e não faço isto? E agora? E será que eu nunca mais vou sentir este sentimento, nunca mais vou ser feliz outra vez? Ou seja, isto pode parecer simplista e até um bocado ridículo, mas isto acontece a todos. E eu comecei a rever isto depois, quando comecei a aprofundar num tema. Acontece muito nos jogadores de futebol quando entra para a reforma, que para substituir
a rotina do treino, para substituir o alto rendimento, a adrenalina da competição, começam a procurar atividades que normalmente são atividades negativas e nocivas. Começam a sair à noite muito, começam a beber demais, começam a meter-se em jogo, ou em cartas, ou sei lá, uma série de atividades negativas que tu começas a colocar na tua vida para preencher aquele espaço que ficou vazio ali e que tu não sabes lidar com isso. E como estás numa fase de não te conseguires identificar e não conseguires falar do assunto, até porque tens alguma vergonha de falar do assunto também, porque há um peso social sempre que o homem tem que ser forte e o lutador então tem que ser um indivíduo mentalmente muito forte, não é? Invencível. Então, exatamente, e tu não queres falar com ninguém e começas a perder um bocadinho e eu tive ali uma situação um bocadinho de depressão mesmo, clínica, em que eu aumentei peso, parei-me com alguns problemas de saúde também, fui sujeito a 3 operações, mentalmente triste, em baixo, aborrecido, estava a trabalhar na mesma, dava aulas na mesma, até estava com bons cargos a nível técnicos, mas eu não me identificava com aquilo, havia ali uma tristeza em mim interna e depois eu refleti essa tristeza nas pessoas à minha volta e mais chegadas a mim e eu não sabia o que estava a acontecer, até que houve uma pessoa, quer de uma modalidade ou quer de uma modalidade que nada tinha a ver com desportos de combate, tinha vindo do culturismo profissional, que me disse, olha, tu estás a passar por isto, assim, 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 e isso é uma situação que eu já passei quando abandonei a carreira, senti-me assim, perdido, tu vais ter que encontrar uma atividade que te preencha essa emoção, porque tu senão vais entrar numa depressão clínica. E eu sou sincero que fiz o que toda a gente faz. Numa fase inicial, rejeitei isso. Disse, não, eu com uma depressão, ou eu em baixo, cara, não. Mas depois comecei a refletir sobre o assunto e observar-me a mim próprio, os meus comportamentos. Eu comia demais, eu comia sem noção, eu tinha reações de carência emocional, ou seja, eu andava a tentar preencher inconscientemente toda aquela emoção que tu tens, que construí a minha vida toda como lutador e depois não sabia o que é que havia de fazer. Comecei a procurar ajuda, que é a parte mais difícil, é admitir que precisas de uma ajuda, que precisas de alguém externamente. Comecei a procurar ajuda. Eu sempre fui muito aberto nesse tipo de situações. E procurei ajuda em vários patamares. Eu falei com psicólogos, psiquiatras, coaches, nacionais, internacionais, treinadores, falei com padres, falei com centros espíritas, falei com pessoas do yoga, da meditação. Andei a pescar ali Sim. em várias áreas e toda a gente me dizia a mesma coisa, mais ou menos, que eu precisava de relaxar, de encontrar um equilíbrio emocional e depois de preencher aquele espaço que estava vazio ali e esse espaço, no meu caso, não estava a ser preenchido com o ser técnico, o ser treinador. O ser treinador era bom, fazia-me feliz, mas não me preenchia a mim. Eu precisava de alguma coisa para mim e não deu a dar aos outros. E foi aí que o jiu-jitsu, de uma forma mais séria e mais intensa e diária, como rotina, e aquilo que os grandes mestres do jiu-jitsu falam muito, que é o lifestyle do jiu-jitsu, não é só o treinar, é o lifestyle do jiu-jitsu, veio-me preencher de uma forma gradual. O lifestyle do jiu-jitsu veio-me dar esse equilíbrio emocional novamente, da prática, da aprendizagem, do desafiar-me, do ter um objetivo de graduação, do fazer parte de uma equipa, do trabalhar não só para mim, mas trabalhar para os outros também aprenderem, do dentro do tatame, é tudo muito democrático. O faixa branca executa a técnica errada, tu como graduado automaticamente corriges, e eu a ser corrigido de uma forma extremamente positiva. Pronto. No meu caso, o jiu-jitsu veio preencher essa lacuna mental e essa pressão que eu estava a ter, e depois de eu entrar num caminho muito bom e muito positivo em que me encontro agora, comecei a identificar muitas pessoas à minha volta com essa situação e a maioria nem sequer consegue identificar. Uma delas, que acho que toda a gente se vai identificar aqui, é a maioria dos atletas puxa demais a data de abandonar a carreira. Ou seja, faz sempre uma luta a mais do que o que devia fazer. Faz uma luta quando já não está numa condição física ou numa condição emocional que não deve fazer. Isso, a maior parte das vezes, é claro que se for uma situação financeira, se for um Mike Tyson da vida, é dinheiro, ponto. Mas a maioria dos atletas que eu vou conhecendo, as pessoas, é o medo de abandonar uma identidade que foi construída ao longo da vida, porque não tem outra para encaixar, não há uma peça para substituir isso. E isso é saúde mental. É saúde mental masculina,
e a saúde mental do atleta de competição pós-carreira. Essa saúde mental tem que ser cuidada, porque isso vai impactar a tua vida, a tua família, as pessoas que te rodeiam. Tu vais te tornar uma pessoa instável, vais te tornar uma pessoa não agradável de conviver, porque tu estás infeliz, porque tu estás num processo de... Sim, acaba contagiando quem está ao entorno. É um terremoto interno constante, tu estás infeliz, vais descarregar nas pessoas à tua vida, e isso muitas vezes, infelizmente, leva depois a consumos de álcool ou de drogas ou de vícios mundanos, comuns, para substituir essa química única, essa sensação de alegria e de êxtase que tu tens no final de cada luta. No final de cada luta, uma sensação de dever cumprido único, de adrenalina, de felicidade, misturada com emoção. É algo único, todos os lutadores vão identificar com o que eu estou a dizer. E tem uma coisa importante que tu, nessa tua fala, que é o quê? Tu ainda teve o problema só mesmo no que eu vou ser depois. Eu não me identifico com isso, mas pelo que eu percebi, tu tinha pelo menos uma situação financeira, pelo menos que foi projetada. Você parou enquanto profissional, mas tinha ali um espaço, tinha os seus empreendimentos, tal, e dando aula. E ainda tem o pior, que às vezes muitos não focam nessa estabilidade financeira, só se dedicam como profissional, e quando para, não tem o suporte financeiro, né? Que fala assim, tá, mas e aí, agora eu vou fazer o quê? E aí, pior de tudo, eu não sou treinador, eu não tenho um ginásio, e eu tenho que realmente deixar de lutar sei lá, e trabalhar numa fábrica, ou ter que, enfim, trabalhar em algo. E aí, acho que é o pior cenário, né? Isso que tu disseste agora, eu agora vou ter que me afastar totalmente da modalidade. E quando eu digo totalmente, eu vou deixar de lutar, vou deixar de treinar, vou deixar de ir aos treinos, vou deixar de dar aulas, vou deixar tudo. Eu vou me afastar, ok. Este episódio acabou da minha vida, eu vou saltar para o episódio a seguir. E o episódio a seguir é, por exemplo, eu trabalhar dentro de um escritório 8 horas por dia, ou eu trabalhar dentro de uma fábrica, um movimento repetitivo, constante e não sei o quê. Isso vai-te colocar essa mudança tão drástica e de emoções a pique completamente, vai-te colocar num estado depressivo completamente. Aquele estado de tu chegas a casa, sentas-te no sofá, abres uma cerveja e não queres fazer mais nada, porque nada vale a pena. Sim, acaba, a alegria vai embora, né? A alegria desaparece, e isso depois vai refletir na tua filha, no teu filho, na tua esposa, em tudo. Portanto, isso é saúde mental, como os americanos dizem, one-on-one, é saúde mental primária, base, que tem que ser cuidada do atleta, do lutador. Vai muito da formação, vai muito do atleta quando está no seu pico. Portanto, quando a carreira está a correr bem, o atleta tem que se aconselhar com as pessoas, tem que procurar informação, é um bocado de formação também, formação financeira para fazer as aplicações financeiras corretas, para pôr sempre um pouquinho de lado para o dia depois da manhã. Vai também da forma como o atleta investe 100% do seu treino, do seu tempo na sua carreira, ou guarda um bocadinho para uma formação que não seja ligada à luta. Embora eu tenha tirado Educação Física, o meu curso é Educação Física e depois a minha pós-graduação em Desporto de Alto Rendimento, em Desportos de Combate, é internacional essa formação, não é em Portugal, mas eu sempre eu trabalhei e ainda trabalho em escritórios de assistência jurídica, eu sempre trabalhei como empresário, sempre fui muito interessado em perceber como é que funciona financeiramente, fiscalmente, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho, que aplicações eu posso fazer, a nível imóveis, o que é que eu posso, o que é que eu não posso. Isto é uma cultura que normalmente o lutador não tem, o lutador normalmente não procura. Hoje em dia já não é preciso ficar assim, porque tu tens uma série de escritórios e profissionais que te gerem o património, tens uma série de contabilistas também competentes, em que tu depois não vais ter que pagar aquelas multas todas de falta de impostos, etc. Portanto, o lutador hoje em dia não precisa só de lutar. O lutador hoje em dia tem que ter uma série de ferramentas à sua volta, sociais, para preparar depois a sua retirada confortável e saudável mentalmente, acima de tudo. Boa. Estou muito feliz que tu trouxe um tema que eu estou querendo trazer para o canal há muito tempo e pronto, isso não foi nada combinado, né? Então, naturalmente, tu trouxe um tema muito importante para o desporto, que eu é faço o questão de mindset. falar nisto.
eu faço questão de falar nisto, faço questão de falar no pós-carreira, porque eu passei essa travessia no deserto, foram quase 3 anos, e depois eu também fiz uma série, durante esses 3 anos, fiz muitas escolhas erradas na minha vida, porque eu não estava equilibrado, e isto é difícil de admitir, eu cometi erros, e eu tive que fazer um reset ao meu sistema operativo interno e perceber em que é que eu estava a errar, e acima de tudo, porque é que eu estava a ter estes erros e a cometer isto, e etc, etc, porque eu estava a seguir um padrão comportamental de quando eu era atleta e da minha vida como atleta, e eu agora estava numa fase a seguir e não estava a conseguir adaptar-me à fase seguinte. O meu corpo não era o mesmo, nós quando chegamos aos 40 anos, o corpo funciona diferente, as hormonas são diferentes, a forma como tu vês a vida é diferente, e eu não estava a fazer, eu não tinha informação, ninguém me tinha preparado, nem verbalmente, nem não tinha tido nenhum amigo que me tinha dito, olha, atenção, tens que te preparar para isto, para aquilo, nunca tinha. A Porquê? verdade é que a Porque maioria não pensa, né? É só o agora, é só o agora. é o tabu, e depois é aquela coisa, tu és lutador, e ser lutador é um bocado como ser rockstar. Quando tu és rockstar, toda a gente quer tirar fotografias contigo, bater-te nas costas, aparecer quando o concerto acaba, e ser lutador é um bocado assim. No final do combate, quando tu ganhas, tu és o herói, és a estrela de rock, toda a gente quer tirar fotos contigo, mas depois ninguém vê quando o concerto não corre bem, ninguém vê quando tu perdes o combate, ninguém vê quando tu estás no hospital numa maca, ninguém vê e ninguém quer saber. Sim, E isso dá-te um pico emocional de tanto estás no cimo da montanha como estás cá em baixo. E esse pico emocional tu és a pessoa mais feliz do mundo e depois de repente és a pessoa mais infeliz do mundo. E numa distância de um ou dois combates. E tu tens de estar, ou deves, ou deverias estar preparado para esta mudança emocional. Só que tu não estás, porquê? Porque ninguém te fala do assunto. Pá, mesmo que tu não queiras, está há sempre uma série de pessoas à tua volta que só estão interessados na tua imagem e no que podem retirar de ti e não estão interessados em dar-te nada nem em ser teus amigos. E quando tu não tiveres, ou seja, quando a carreira acabar e tu não tiveres dinheiro e tu não souberes o que é que há de fazer, essas pessoas que andaram coladas a ti não vão estar lá. É como o brasileiro diz, e bem, o puxa-saco não vai estar lá quando tu precisares. E o exato. lutador é um bocado esse rockstar. E esse rockstar, quando está em baixo, ninguém quer saber dele. E ele, quando está lá sozinho, lá em baixo, é que ele vê realmente quem são os amigos, quem são as pessoas que vão estar lá, e começa a precisar, a necessitar dessas ferramentas para se autogerir. Eu sou muito feliz de, hoje em dia, poder dar esse acompanhamento. As pessoas que falam comigo, e eu depois explico como é que funciona o acompanhamento. Eu não vou para ali dar ordens de ninguém, eu faço um papel que eu estudei, uma série de saídas, que eu estudei, que eu passei por esse problema e eu continuo muitas vezes, agora recentemente nos últimos dias, identifiquei mais uma pessoa que está a passar por esse papel, por essa situação de uma pós-carreira e que ele emocionalmente não está estável. Eu tentei como amigo, olha, a pessoa fechou-se e eu não posso entrar mais, porque se a pessoa fechou eu não posso Tem que ser insistir. natural, né? Se a É. pessoa não aceitar, não é possível. Os americanos Atílio, estão a desculpa, fazer desculpa. isto, os Desculpa. americanos já estão a fazer isto com o basquete, com o futebol americano, muito. Todos os atletas de futebol americano estão a ter acompanhamento, os do NBA estão a ter acompanhamento, o pessoal do UFC, toda a gente trabalha com acompanhamento. Eu tenho muitos amigos mais lá no UFC também, muitos head coaches do UFC e que trabalham até no FCPA em Las Vegas, porque eu também tive uma temporada que vivi em Las Vegas, e vivi nos Estados Unidos e treinei e diariamente estive inserido também numa equipa na Vanderlei Silva portanto, eu entendo que já está a ser desenvolvido esta ferramenta de trabalho para as pessoas e eu espero que abra rapidamente a mentalidade aqui em Portugal. Boa. Falou tudo. Atílio, quero muito agradecer sua participação. A gente está se aproximando dos 45 minutos, mas desde já eu quero fazer uma parte 2 contigo. Eu vi que, pá, é muito pouco tempo para falar. Então, assim, faltou muita coisa que eu quero estar perguntando, mas para a gente não se estender mais, eu queria desde já deixar um convite aqui para a gente marcar uma próxima data e fazer uma parte 2 disso, da continuidade. Quem sabe, queria mesmo estar aí, mas pronto, a gente sabe da dificuldade aí. Eu não consigo viver do desporto ainda. Yeah. Tá bom. Está combinado. O pessoal que tenha curiosidade pode me procurar no Instagram também, Atilo Gladiator Coelho, e também tem o canal oficial do YouTube que tem combates meus desde os 15 anos e tem várias entrevistas e um montão de conteúdos meus no YouTube official, que é Atilo Gladiator Coelho Oficial também.
o pessoal que vai lá, dão um like, sempre ajudam, porque eu não sou muito ligado, mas preciso que aquilo suba para poder também demonstrar o meu trabalho. E obrigado pela oportunidade e vamos marcar a segunda parte então para eu falar mais dos combates e dos cintos. Precisamos, não dá para encerrar por aqui, é muito pouco tempo para a gente falar dessa história. E pronto, mais uma vez, como tu mesmo bem disse, convido a todos aqui, deixa o curtir aqui, compartilha, comenta, se inscreva no canal, a gente percebe que as pessoas assistem muito, mas não se inscreve, não comenta nada. E parece mendigo da nossa parte, fica pedindo, mas não é. Quem trabalha nas redes sociais sabe o quão é importante o curtir e comentar. E quando a gente fala de crescer o desporto de combate, para o atleta, para a imagem do atleta crescer, é preciso desse apoio também, porque só dessa forma que a gente consegue furar essa bolha e sair para outros mercados que não conhecem a gente. É verdade, é verdade, é verdade. É isso, vamos apoiar, não custa nada, um clique não custa nada, vamos apoiar este tipo de iniciativas e vamos marcar aí para eu falar da porrada, que o pessoal quer ouvir falar da porrada. Atílio, muito obrigado. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo as suas redes sociais. Vou depois poder mandar o link também dos vossos livros divulgados também, para a malta que tiver interesse em comprar, vou contar adquirir no meu, e do vosso canal no YouTube também. Obrigado. Tá bem? Obrigado. Força e honra. Obrigado.